Bem-vindos, pessoal, a mais uma aula de Química. Hoje nós trabalharemos alguns exercícios de fixação para os compostos aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos, como foi tratado anteriormente, combinado na nossa aula. Vou apresentar alguns exercícios da apostila do positivo que eu resolvo com os meus alunos, e aqueles alunos que tiverem interesse em mais informações podem estar me procurando. Então fiquem comigo para a nossa aula e vamos tentar aproveitar o máximo possível desses conceitos que eu vou aplicar para vocês. Então, pessoal, como eu tinha falado para vocês, resolução de alguns exercícios da apostila para vocês fixarem melhor esses conceitos. Vou fazer primeiramente as questões que envolvem conhecimentos de nomenclatura e na sequência a gente vai fazer outras atividades que são pertinentes, uma vez que elas são bastante cobradas em testes vestibulares e tudo mais. Então, a questão número 1 é dê o nome oficial para os compostos abaixo. Então, eu vou resolver esses 3 primeiros, vou fazer os outros 2 na sequência, depois passo para a questão 5, que é outra questão de nomenclatura. Tá? Então, o primeiro composto, ele apresenta na sua estrutura, de azulzinho aqui, este grupo funcional. Então, este grupo funcional C-OH é o grupo aldoxila. Grupo aldoxila é grupo funcional de aldeído. Então, a regra de nomenclatura oficial para aldeídos seria o prefixo. Como eu tenho apenas um átomo de carbono, o prefixo é met. Percebam que se ele só tem um átomo de carbono, ele não tem como fazer outro tipo de ligação, então eu defino o infixo como sendo AN e aldeídos, terminação AN. Então, o nome do nosso primeiro composto é o metanal, ok? Observem que esse carbono, que faz parte do grupo funcional, ele também tem que ser contado como, para a elaboração do meu prefixo. Então, essa dica que vocês têm que seguir. Muitas vezes o pessoal vai fazer um exercício de nomenclatura e, por ser este o grupo funcional presente na estrutura da molécula, acaba esquecendo de inserir ele dentro da nomenclatura. Pois bem, segundo exemplo, também temos aqui grupo funcional aldoxila e agora eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, 3 átomos de carbono, prefixo prop. Vejam que entre cada átomo de carbono, a ligação que eu tenho é uma ligação simples. Então, infixo AN e, como é um aldeído, terminação AL. Então, o composto da letra B chama-se propanal. Agora, no composto da letra C, se vocês observarem, eu tenho uma ramificação. Bom, uma dica para vocês. Grupo funcional, o carbono do grupo funcional aldoxila sempre vai ser o carbono 1. Então, partindo daqui do carbono 1, que é o grupo funcional que está na extremidade, 2, 3 e 4. Eu vou identificar a cadeia mais longa e vou ver que no carbono 3 eu tenho uma ramificação. Como eu tenho apenas um átomo de carbono, esse radical de ramificação, ele é o radical metil. Então, como vai ficar o nome desse composto? No carbono 3 eu tenho um radical metil, então é o... Opa, mudar a cor aqui. 3 metil. 4 átomos de carbono, prefixo but. Entre os átomos de carbono, apenas ligação simples, então infixo AN. E por ser um aldeído, terminação AL. Então, o composto da letra C chama-se 3-metil-butanal, por conta da questão da existência de ramificação, ok? Só uma pequena correção antes de prosseguir, nós vamos fazer a questão 4 e não a 5 na sequência. Letra D. Então eu tenho essa estrutura, também uma estrutura ramificada, então eu uso a mesma regra que eu usei na questão da letra C. O carbono do grupo carbonila, eu considero ele sendo o carbono 1, carbono 2, 3, 4 e 5. Então eu tenho uma cadeia com 5 átomos de carbono. No carbono 3 eu tenho uma ramificação. Vejam, 2 átomos de carbono dentro da ramificação. Então, radical a radical etil. Aqui, muita gente erra esse tipo de questão porque considera
que essa estrutura aqui e essa estrutura separadamente são radicais distintos. E não, toda a estrutura formada, né, por esses dois carbonos ligados na cadeia principal são considerados uma única ramificação. Então, como vai ficar o nome do meu composto? No carbono 3 eu tenho radical etil, então seria o 3-etil. Cadeia com 5 átomos de carbono, prefixo pente, 5 átomos de carbono, pente. Entre cada um dos carbonos da cadeia principal, a ligação é simples, então infixo AN. E por ser um aldeído, terminação AE. Então o composto da letra D é o 3-etil-pentanal, ok? E fechando a questão número 1, temos então a letra E, um composto com maior número de ramificações. Seguindo a regra que nós havíamos estipulado. Grupo funcional, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Tá? Então, cadeia principal, consideramos essa cadeia reta, que é o que tem maior número de carbonos. Eu poderia considerar a cadeia principal essas duas aqui também, mas não daria diferença, teria o mesmo 5 átomos de carbono. Então, vamos lá. No carbono 2, eu tenho um radical, no carbono 3 eu tenho o segundo radical, e no carbono 3 eu tenho mais um radical. Então, carbonos radicais 2 e 3 são radicais metil, só tem um átomo de carbono. E radical do carbono 3 tem 2 átomos de carbono, radical etil. Então, como vai ficar o nome do nosso composto? Como eu tenho 2 radicais diferentes, vejam, radical metil e radical etil, eu vou seguir ordem alfabética. Então, no carbono 3, eu tenho um radical etil. No carbono 2 e 3, eu tenho 2 radicais metil. Então, é dimetil. E o nosso composto, cadeia principal, 5 átomos de carbono, prefixo pente. Ligação simples entre cada um dos átomos de carbono da minha cadeia, infixo AN, e por ser um aldeído, terminação AN. Então, o meu composto chama-se 3-etil, 2,3-dimetil pentanal, então. Questão 4, segunda questão da nomenclatura. Agora nós vamos trabalhar com outro grupo funcional. Então, observem aqui na estrutura do composto da letra A, que eu tenho essa estrutura formada entre carbono fazendo dupla ligação com oxigênio. Essa estrutura é chamada de grupo carbonila, ok? Então, o grupo carbonila, ele é o grupo funcional de um conjunto de compostos chamados de cetonas. Então, todos os nossos compostos que nós vamos ver nesse exercício são cetonas. Bom, já de cara na letra A, nos é proposto uma cetona ramificada. Então, como que eu vou trabalhar essa questão da ramificação de cetonas? O grupo carbonila, ele é o grupo, né, prioritário dentro do nosso composto. Lembre-se, grupo carbonila é sempre carbono secundário, nunca carbono primário. Então, ele não pode estar na ponta da cadeia. Então, eu vou considerar a extremidade de início da cadeia, aquela que tiver mais próxima do grupo carbonila. Então, da esquerda para a direita eu tenho 1, 2, 3 carbonos, até o grupo carbonila. E da direita para a esquerda eu tenho 1, 2. Então, eu considero que a minha cadeia começa nessa extremidade. 1, 2, 3, 4. 4 átomos de carbono na cadeia principal. Como eu dou nome para esse composto? Então, no carbono 3 eu tenho um radical metil, só tem um átomo de carbono, radical metil. Então, o meu composto ele vai ser o 3-metil. 4 átomos de carbono, prefixo but. Como eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono, vejam, essa ligação simples do grupo carbonila eu não conto, ela é uma ligação entre carbono e oxigênio. Então, eu não considero essa ligação como ligação da cadeia principal. Então, eu só tenho ligação simples. Então, infixo AN, ok? No carbono 2, eu tenho o meu grupo funcional. Então, terminação ona. Então, o nome do meu composto é o 3-metil-butan 2-ona, ok?
Já a letra B, ela traz mais ramificações, mas a regra de nomenclatura é bastante similar à regra de cima. Primeira coisa, identifico onde está o meu grupo funcional. Então, meu C-O está aqui. Da esquerda para a direita, 1, 2, 3. Da esquerda para a direita, 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vejam, a orientação que eu segui, ela não interfere, né, na posição do meu grupo carbonilo. Então, ele está no carbono 3. Agora, a minha cadeia começa nessa extremidade ou nessa extremidade aqui? Na extremidade esquerda, eu não tenho nenhuma ramificação. Na extremidade da direita, eu tenho duas ramificações. Então, eu considero aquela extremidade que tem maior número de ramificações. Como eu tenho duas ramificações aqui, eu considero este carbono como carbono 1. 2, 3, 4, 5. Então, esta é a minha cadeia principal. No carbono 2, eu tenho dois radicais metil, ok? Então, como vai ficar o nome desse meu composto? No carbono 2, eu tenho dois radicais metil. Então, é 2, 2, dimetil, cadeia principal, 5 átomos de carbono. Prefixo pent, ligação entre os carbonos da cadeia principal, todas ligações simples, infixo AN. No carbono 3 eu tenho meu grupo funcional, então 3, vamos colocar aqui para baixo, ONA. Então, composto 2,2-dimetil, pentan 3, ONA, o nome do composto da letra B. E o composto da letra C, uma cadeia mais simples, uma cadeia fechada. Vejam que as extremidades elas se juntam, eu não consigo definir onde ela começa e determina a minha cadeia. Como tenho 1, 2, 3 átomos de carbono, então seria o prefixo prop. Cadeia fechada, palavra ciclo, lembrando lá de hidrocarbonetos de cadeia fechada, palavra ciclo, 3 átomos de carbono, prefixo prop. Como as ligações entre cada carbono são ligações simples, infixo AN, e por ser um ciclo eu não preciso dizer o meu grupo funcional, então a terminação ONA. Então o nome do composto, a letra C, é a ciclopropanona. Último exemplo então da questão 4, nós temos, né, mais uma cetona ramificada. Então observe o seguinte, vou determinar primeiramente qual a extremidade mais próxima do grupo carbonilo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a extremidade mais próxima é essa extremidade aqui. Tá? Então, só continuo numerando. Tá? Isso aqui não é uma regra, mas é uma dica que eu dou. Continua numerando, bota número até no último carbono da cadeia principal, que quando você precisar achar o prefixo, você só vem aqui, ó, ver qual que é o número maior e acha o prefixo de acordo com a questão que você está resolvendo. Observamos. No carbono 2 e no carbono 5, radicais metil, e no carbono 3 temos o nosso grupo carbonilo. Então, carbonilo. Como vai ficar o nome desse nosso composto? No carbono 2 e no carbono 5, então vai ficar 2, 5. Eu tenho dois radicais metil, então é dimetil. Cadeia principal, 7 átomos de carbono, prefixo et. Vejam que entre cada uma dos carbonos da cadeia principal a ligação é simples, então infixo AN. No carbono 3 eu tenho meu grupo funcional carbonilo. Então é o 2,5-dimetil-heptan 3-ONA. Tá? Infelizmente, regra de nomenclatura, a gente não tem como fugir. Tem que trabalhar todos esses passo a passos aqui. Ok? E para a gente encerrar os exercícios da parte de nomenclatura, então, o exercício da página 33 sobre ácidos carboxílicos. Então, questão 1, letra A, eu tenho aqui carbono que faz dupla ligação com oxigênio e ligação simples com grupo hidroxila. O nome desse grupo funcional aqui é grupo funcional
carboxila. Então, ácidos carboxílicos. Então, pela regra de nomenclatura para ácidos carboxílicos, como é que eu faço? Primeiramente, a palavra ácido, seguido do prefixo da cadeia principal. Então, 1, 2, 3. Então, prefixo prop. Que beleza, hein? Prefixo prop. Ligação simples entre os átomos. Infixo AN e terminação característica para ácidos carboxílicos, que é propanoico. Então, o nome do composto ácido propanoico, ok? Na letra B, nós temos então o grupo carboxila aqui na ponta, tá? Então, ácido carboxílico. E na minha cadeia eu tenho, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Como que ficaria o nome desse composto? Então, novamente, a palavra ácido, ela tem que estar presente no nome do composto. 6 átomos de carbono, prefixo X. Tenho apenas ligação simples, né, entre cada átomo de carbono da cadeia principal. Então, infixo AN e a terminação característica de ácidos, que é a terminação oico. Então, o meu composto é o ácido hexanoico. A letra C já nos traz uma ramificação. Olha aqui, ó. Temos uma ramificação. Então, grupo funcional, assim como para aldeídos, os ácidos carboxílicos, o grupo funcional sempre é no carbono 1. E um detalhe que é muito importante, pessoal, não esquecer de contar esse carbono como um carbono da cadeia principal. Muita gente vai resolver o exercício, olha, C dupla OH, grupo funcional, e começa a contar a partir do segundo carbono. Então, isso está errado, ok? Então, vejam que no carbono 2 eu tenho um radical metil. Então, o nome do meu composto vai ser 2. Aliás, já estava cometendo erro aqui, pessoal. Palavra ácido sempre na frente, tá? Aí eu coloco o meu radical 2 metil e 3 átomos de carbono na cadeia principal, prefixo prop, ligação simples entre os átomos, infixo AN, e por ser ácido carboxílico, terminação oico. Então é o ácido 2-metil propanoico, o exemplo da letra C, ok? Questão número 1, letra D. Então, continuando, né, com os nossos ácidos carboxílicos ramificados. Então eu tenho duas ramificações, 2 radicais metil. Aqui na extremidade da cadeia tem o meu grupo carboxila. Então, sempre o grupo carboxila é o grupo de preferência. Então, carbono 1. E continua a numeração conforme a regra da nomenclatura. Então, no carbono 2 e 3 eu tenho 2 radicais metil. Então, vai ser o nome do meu composto ácido 2, 3, 2 radicais metil, dimetil, 4 átomos de carbono, prefixo but, ligações simples entre os carbonos infixos AN e terminação característica da terminação oico. Então é o ácido 2,3 dimetil butanoico, letra D. A letra E, nós temos o grupo funcional aqui na extremidade da cadeia. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 3 eu tenho radical metil, né, como a gente observa aqui. Radical metil no carbono 3, então o nome do nosso composto ácido. No carbono 3, então eu tenho um radical metil, então 3 metil. Tenho 5 átomos de carbono na cadeia, prefixo pente. Prefixo pente, ligações simples entre cada carbono infixo AN e a terminação característica de ácidos carboxílicos, terminação oico. Então, ácido 3-metil pentanoico, o composto da letra E. E o último composto, que nós vamos trabalhar com nomenclatura, então o composto da letra F. Aqui tem alguns detalhes que eu quero passar para vocês, onde muita gente se embanana também. Então, vamos lá.
grupo funcional está aqui. Então eu identifiquei C-O-OH. Então aqui fica o meu carbono 1. Carbono 2, 3, 4 e 5. Minha cadeia principal tem 5 carbonos. No carbono 4 eu tenho um radical, que é o metil. E no carbono 3 eu tenho, vejam, aqui está a minha ligação. Estão vendo? Aqui está a minha ligação. Então essa ligação, ela separa todo este radical. Então este radical onde eu tenho o anel aromático ligado num carbono que está ligado na cadeia principal, é o radical benzil, tá? Se o anel aromático tivesse ligado direto na cadeia principal, seria radical fenil daí. Tem que tomar muito cuidado com essa questão aqui. Dois radicais diferentes, nomenclatura, né, em ordem alfabética. Então, ácido, no carbono 3, eu tenho radical benzil. No carbono 4, eu tenho radical metil. 5 átomos de carbono na cadeia principal, prefixo pent, ligações simples entre esses carbonos em fixo AN e a terminação característica, a terminação óico. Então o composto da letra F é o ácido 3-benzil 4-metil-pentanóico. E com isso terminamos as atividades referentes à nomenclatura. Na sequência eu vou trabalhar atividades referentes à identificação de grupos funcionais, que são a maioria das questões que são cobradas nos vestibulares. Não basta saber dar nome, eu tenho que saber identificar esses grupos funcionais então. Agora, continuando os nossos exercícios, questão 5, né, que eu vou pegar a apostila para ler enunciado, para nós aproveitar o espaço do quadro. Então, a questão da Sesgran-Hill. A substância cuja molécula está representada a seguir é responsável pelo aroma natural de canela. A função orgânica que pertence a essa substância é... Então aqui eu tenho a minha substância que ele está citando e as alternativas: A, hidrocarboneto, B, fenol, C, éter, D, cetona ou letra E, aldeído. Então o que nós vamos fazer aqui? Identificar grupos funcionais. Então observem aqui, pessoal. Eu tenho uma estrutura de anel aromático, tenho uma cadeia de alceno e tenho este CHO aqui na ponta. Esse CHO, pessoal, é uma maneira simplificada da gente representar isso aqui, ó. C-O-H. Essa estrutura aqui é o nosso grupo funcional aldoxila. Quem que tem grupo funcional aldoxila dentro da cadeia carbônica? Quem que tem grupo aldoxila? São os aldeídos. Então, a alternativa correta para a nossa questão 5, né, é a letra E. Eu vou colocar o enunciado da questão nos comentários, né, para que vocês possam estar se orientando, né. Aqui a gente vai focar apenas na resolução. Questão 6, da Unifal de Minas Gerais, então. A vanilina representada a seguir é uma substância aromatizante com sabor de baunilha, utilizada no preparo de pães, bolos e doces. Então aqui está a nossa estrutura, né, da vanilina. Assinale a alternativa que corresponde a uma função orgânica presente na estrutura da vanilina. Então nós temos álcool, alceno, cetona ou aldeído de resposta. Então essa aqui é a típica questão que a gente observa no Enem, observa nos vestibulares e tal, que é a questão, né, da identificação de grupos funcionais. Vamos identificar todos os grupos funcionais e ver qual daqueles se encaixa dentro das opções de resposta. Então eu tenho um grupo funcional aqui, tá? Tenho um outro grupo funcional aqui e um outro grupo aqui. Aí, professor, como é que eu sei que são esses aí? Vejam, são elementos diferentes de carbono dentro da cadeia. Então, aqui em cima, COOH é a estrutura química de aldeído, como a gente viu na questão anterior. Aqui embaixo eu tenho uma hidroxila. Ela pode ser um álcool ou um fenol. Vejam na onde que essa hidroxila está ligada. Ela está ligada em um anel aromático.
Então essa hidroxila, ela é um fenol. E aqui eu tenho um oxigênio que se liga entre dois átomos de carbono. Um carbono aqui e o segundo carbono aqui. Então oxigênio entre dois átomos de carbono é grupo químico dos éteres. Então aqui eu tenho um éter. Então eu tenho aldeído, éter e fenol dentro da minha estrutura. Então, dentre os grupos citados nas alternativas, a resposta correta é a letra D, aldeído, então. Questão 8, uma questão bastante trabalhosa, né? Mas uma questão interessante, que ela envolve vários conceitos dentro de uma única questão. É uma questão da PUC de São Paulo. Então, ela diz o seguinte: os aromas e sabores dos alimentos são essenciais para a nossa cultura na escolha, no preparo e na degustação dos alimentos. A seguir estão representadas algumas das substâncias responsáveis pelas sensações características do gengibre, da framboesa, do cravo e da baunilha. A função química presente nas 4 estruturas representadas é... Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos identificar todas as funções químicas dentro de cada um desses compostos e ver qual é aquela função que aparece em todos os compostos, ok? Então, na gingerona, eu tenho quais estruturas? Aqui, ó, primeiramente. Estão vendo esse C dupla O? C dupla O entre dois átomos de carbono. Então, vejam, ó, eu tenho C dupla O e entre dois átomos de carbono. Então, é grupo cetona, grupo carbonilo. Aqui eu tenho um oxigênio entre o carbono do anel aromático e o segundo átomo de carbono. Então, isso aqui é um éter. E aqui eu tenho uma hidroxila ligada em anel aromático. Então, aqui nós temos um fenol. Então, a resposta que nós procuramos, pessoal, é éter, fenol ou cetona. Vamos ver qual deles vai se repetir nas demais estruturas. No eugenol, eu tenho um oxigênio que está entre dois átomos de carbono. Então, aqui nós temos um éter também. Temos uma hidroxila que está ligada em um anel aromático. Então, ela é um fenol. E aqui nós temos apenas um alceno, não é um grupo funcional dedicado. Então, fenol e éter se repetiram ó, em relação ao primeiro composto. Vamos para o terceiro composto, que é a para-hidroxifenolbutanona. Então, eu tenho aqui C dupla O entre dois carbonos, caracteriza uma cetona, e tenho uma hidroxila ligada em anel aromático, que caracteriza um fenol. Então, eu tenho fenol e cetona no terceiro composto. E no último composto eu tenho o quê? C dupla OH, característica de aldeído, grupo funcional aldeído. Tenho um oxigênio entre dois átomos de carbono. Então, aqui eu tenho um éter. E tenho uma hidroxila ligada em um anel aromático, que é um fenol. Então vejam que o fenol apareceu na vanilina, na para-hidroxibutanona, no eugenol e apareceu na gingerona. Então a alternativa que nós estamos buscando é a alternativa D, que representa a resposta fenol, então. Pessoal, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, vocês podem estar me contatando via comentários, né, no próprio vídeo. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante mesmo, tá? Preparei com bastante carinho essa aula. Vou voltar a preparar novas aulas de resolução de exercício, porque eu acho que é na resolução do exercício que a gente consegue fixar melhor os conceitos, ok? E espero vocês para a nossa próxima aula. Muito obrigado e até breve.